Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Há pessoas que passam pela nossa vida e que nós, às vezes, só sabermos que elas existem, traz segurança ao nosso mundo. E, na realidade, eu acho que, no caso do Rui, foi isso que passou a haver naquele momento, que é, e não só na minha direção, que é a existência de um ser humano com esta capacidade e com esta generosidade, de facto, torna o mundo mais simpático, não é? O meu nome é Ana Bispo Ramires, sou psicóloga clínica, especialista na área do desporto e da performance. Esta pessoa entra na minha vida de uma forma assim mais inusitada possível e imaginária, porque eu já me tinha afastado um bocadinho destes contextos de 24 sobre 24 horas no desporto, porque é aquilo que um psicólogo do desporto faz, acompanha as equipas, está no contexto, vive o dia-a-dia. E então fui fazer uma palestra, no caso em particular sobre a psicologia aplicada ao treino de guarda-redes, e quando saio da palestra sou abordada por um atleta que olha para mim e diz-me: quero trabalhar consigo. E aquilo para mim foi logo um bocadinho estranho, porque mesmo no contexto desportivo e no contexto da performance, ainda assim as pessoas procuram-nos quando se sentem dificuldade, quando estão lesionados, quando as carreiras não estão a correr bem. E eu acho que foi de facto o primeiro momento da minha vida onde alguém se relaciona com a minha área como: ok, é mesmo isto, eu quero evoluir com isto. E lembro perfeitamente da sensação do tipo: então, mas quem és tu? Na altura era uma das promessas de guarda-redes do Sporting Clube Portugal e acabadinho de entrar na titularidade na Seleção Nacional, o Rui Patrício. Foi uma caminhada que se iniciou ali e de facto muito interessante, de 5 longos anos de trabalho a fazer de facto tudo aquilo que poderia ser feito naquilo que tinha a ver com a otimização das suas competências para a performance. Aquilo que nós trabalhamos com as pessoas é a possibilidade de elas exercitarem-se emocionalmente e cognitivamente, tipo músculo. E à medida que elas vão fazendo estes exercícios e estes contextos de levar as coisas para o terreno, de mão dada com alguém, necessariamente ganham mais segurança e quando desenvolvem esforço percebem que conseguem concretizar. E isto é perfeitamente fundamental para qualquer ser humano, que é quando eu desenvolvo esforço, eu alcanço coisas, não é? Eu acho que o Rui foi também, para mim, claramente uma alavanca de crescimento. O normal é ele falar sobre os impactos que ele recebeu da minha intervenção. E ele, de facto, impactou na minha vida em diferentes momentos, não é? Desde logo, quando nós começámos a trabalhar, ao final de 6 meses, 8 meses, eu olhar para a situação e para o trabalho que estava a fazer com ele e, de repente, lembro perfeitamente, e é muito engraçado porque é quase físico, a sensação de: olha, eu até gosto de fazer isto. E naquele momento ter a perfeita noção de que eu estava zangada com os contextos desportivos e que saí zangada dos contextos desportivos e que andei ali 2 anos de facto a tentar processar uma coisa que eu nem sequer sabia que estava a acontecer em mim e que só me apercebi quando comecei a trabalhar com ele e de facto voltei-me a apaixonar por trabalhar na área da otimização. E, portanto, claramente, eu acho que ele me resgatou de novo para a área da performance, olha, e provavelmente para a carreira que eu tenho também hoje em dia. E, portanto, esta questão de resgate, de área, eu quero isto para mim afinal, esta questão de otimização de mim própria enquanto ferramenta e uma última, que eu acho que é provavelmente a mais bonita de todas, uma lição enorme de humanidade e de generosidade. O Rui apanhou uma fase da minha vida um pouco mais complicada, que foi quando eu adoeci pela 2ª vez. Ou seja, eu tenho uma recidiva do meu cancro da mama, creio que em final de 2014, eu ainda o estava a acompanhar, acompanhei-o até ao final de 2016. O nosso instinto como especialistas é sempre uma questão de nós temos que proteger a pessoa que está do lado de lá, não é? Eu ia naturalmente ficar careca outra vez, ter indícios de fazer tratamentos de quimioterapia. Aquilo que eu tenho que fazer em termos de responsabilidade como técnica é informar a pessoa daquilo que está a acontecer.
e o que é que vai acontecer nos meses a seguir e como é que nós podemos trabalhar nos meses a seguir. Estava eu no meu lado técnico, tipo a explicar tudo, como é que vai acontecer e como é que não vai acontecer e vai ser assim, não sei o que, não sei o que mais, e de repente olho para ele e está ele assim com o olhar, sabe, um olhar, sabem, um olhar tipo, mesmo dentro, e diz-me, mas está tudo bem. E naquele momento uma pessoa fica desarmada. É muito bonito, não é? Nós percebermos que as pessoas têm esta capacidade de conexão, de ver o outro e de facto ele naquele momento fez este movimento de estender a mão e mostrar-se presente. E isto de facto é uma coisa que nos marca para a vida, não é? Uma generosidade deste tamanho. Ou seja, não foi uma pergunta, como eu ia dizer, de bom tom e simpática, foi uma afirmação. Ou seja, foi um statement que ele fez de facto de eu estou aqui. Aquilo que eu senti foi mesmo uma coisa de se isto correr mal eu estou aqui. E isto é uma coisa que nós devíamos espalhar na vida em todas as pessoas à nossa volta que nos são importantes, não é? E portanto aquela imagem de facto é uma coisa que me acompanha, que é uma coisa que eu hoje em dia ainda mais vincadamente faço, necessariamente com as pessoas que estão à minha volta e com as pessoas com quem eu trabalho. O Mental é uma parceria do Observador com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e com o Hospital da Luz. Conta com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.